Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Studio Office. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Adriana e esse canal é feito com muito carinho para você, educador, que precisa inovar nas suas aulas através da gamificação. Aqui eu apresento dicas de jogos feitos no PowerPoint e Excel. Então, se você faz parte desse público, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. E eu te digo mais, fica comigo até o final desse vídeo que você vai ter um presente. Vamos lá? Então, a proposta de hoje é uma ideia que a Júlia, inscrita do canal, que é filha de uma colega de trabalho, que me pediu, que respondeu uma caixinha que eu coloquei lá no Instagram. Então, ela me pediu para que fizesse um Uno, e aí eu pesquisei e trouxe essa proposta aqui para vocês. Então, eu venho falando há muito tempo que antes de iniciar alguma gamificação, algum jogo, a gente precisa colocar as regras do jogo. Eu estou utilizando aqui esse modelo, essa modelagem de gamificação proposta pelo canal que eu peguei lá do Ivânio Dickman, tá? Então aqui nós temos o nome da gamificação, que é Uno. A nossa necessidade é revisar um determinado conteúdo, você coloca qual conteúdo você quer revisar. Meta do jogo, ganha o time que ao final fizer menor pontuação. Por que menor pontuação? Porque no Uno ganha justamente quem não fica com cartas na mão. Então, ou seja, quem não tem cartas, então quem tiver menor pontuação é que vai ganhar neste caso. As regras é a seguinte: dividirá a turma em dois grupos, por meio de sorteio determina quem vai começar, um time de cada vez irá escolher uma carta, um número, né? Essa carta terá uma pergunta, respondendo essa pergunta vai virar então a carta do Uno, que é um número. Caso o time que está respondendo acerte a pergunta, quem vai ganhar os pontos é o time adversário. Se o time que está respondendo errou a pergunta, quem ganha os pontos é ele. Os elementos, então, é o PowerPoint e o cronômetro, caso o instrutor, o professor, queira determinar um tempo de resposta. E quem vai jogar? Todo mundo, tá? Então, essa aqui é as regras e esse aqui é o nosso jogo. Eu utilizei 14 cartas, sendo numeral de 0 a 9, e também aquelas cartas extras que nós temos no Uno, que é a 2+, 4+, a volta e o passar a vez, tá? Caso você queira fazer de uma maneira mais simples, basta procurar as cartas na internet e colocar aqui, tanto a carta, o verso, como essa daqui, quanto a que a gente vai virar, que determina o número do Uno, tá? Ou fica comigo aqui até o final que eu vou explicar para vocês, eu vou ensinar como personalizar as nossas cartas. Então, todas essas cartas aqui foram feitas, tá? Então, por exemplo, escolhi aqui o número 5. Quando eu clico, ele vira e nós temos a pergunta de número 5, que você vai colocar com a pergunta. Quando eu clicar novamente, vai aparecer então o numeral. Número 7, essa daqui, inclusive, é a Júlia, foi quem pediu o jogo, tá? E aqui foram 7 casas. Se eu sou do time A, eu respondi corretamente, então quem vai ganhar os pontos é o time B. Então, eu venho clicando aqui 7 vezes. Ficou 7 pontos. Agora é a vez do time B responder. Então ele quer lá o número 3. Respondeu a pergunta de número 3, quando eu clico de novo... teve 6 pontos, então quem vai ganhar os 6 pontos é o time oponente, caso tenha respondido da maneira correta. E assim vai até finalizar o jogo. Quem vai ganhar? Quem tiver menos pontos, tá? Como eu falei, vocês podem pegar a carta pronta da internet, ou a gente pode personalizar o nosso jogo, dar cara ao nosso jogo, né? Então, é o seguinte... nesse caso aqui, a gente pode personalizar, por exemplo, se estiver falando sobre geografia ou história, pode colocar foto de bandeira, monumento. Se estiver falando sobre biologia, pode colocar animais, plantas, né? Ou então, se for bem criancinhas, pode colocar, então, desenhos animados, super-heróis. E também a gente pode fazer isso, um agrado para a nossa turma, colocar a foto deles. Então, nesse caso aqui, eu peguei as fotos dos filhos das minhas colegas de trabalho, com exceção dessas duas gatinhas aqui, que são as minhas netas. Então, a gente pode personalizar. Então, imagine que essa daqui é a minha turma. Então, eu posso colocar a fotinha deles lá.
Observe que esse 4+, o 2+, o par e o passo a vez, eu não tenho foto de ninguém, mas eu poderia colocar, tá? Se minha turma fosse, por exemplo, de 14 pessoas, eu poderia colocar a fotinha deles. Se fosse menos pessoas, colocaria menos cartas, né? Se fosse mais, coloca mais cartas. Então, tanto é que no Uno a gente tem, cada carta dessa daqui são 4. Então, por exemplo, 4 números 1 que a gente tem, porque são 4 cores diferentes. Então, pode colocar a quantidade que você desejar. O ruim é que a parte das perguntas vai ser menorzinha, mas tudo se dá um jeito, tá? Então, se você quiser personalizar esse jogo, aprender como fazer esse jogo e personalizar essas cartas, fica comigo e já deixa seu like, porque eu acho que eu mereço, né não? Bora lá! Vou abrir aqui uma apresentação em branco. Primeira coisa que nós vamos fazer, eliminar isso daqui. O fundo, eu deixei o fundo preto. A gente pode colocar um retângulo aqui e pintar de preto, mas como já vai ter muitos objetos nessa tela, eu prefiro colocar o fundo preto. Então, eu venho aqui em Design, formatar fundo, formatar tela de fundo, preenchimento sólido e vou colocar aqui o preto. Tá, o primeiro ponto é esse. Eu vou pegar aqui, já do meu jogo pronto, um jogo de cartas aqui para eu poder explicar para vocês como que vai ser. Tá, cada conjunto daquele ali, cada cartinha, eu tenho esses 3 pontos. Eu tenho a capa do meu baralho, eu tenho a pergunta, que você vai escrever aqui qual que é a sua pergunta, e eu tenho a carta que tem o valor, tá? Do Uno. Então, nós temos esses 3 pontos para cada partezinha daquela. Então, nós vamos montar isso daqui primeiro, um padrão para todos, e depois a gente vai replicar para as demais cartas. Então, primeiro passo, inserir formas. Eu venho aqui nesse retângulo de campos arredondados e venho colocar aqui, ó, vou aproveitar esse tamanho para fazer desse mesmo tamanho aqui. Ele fica muito redondinho, o que eu vou fazer? Vou clicar nesse amarelinho aqui e vou diminuir um pouco a questão desse arredondamento, tá? Vai ficar assim. Deixa eu tirar as animações aqui, que veio as animações das cartas que eu trouxe lá do meu outro slide. A gente fazer tudo do zero. Então tá, primeiro ponto é esse daqui. Vamos começar fazendo a capa. Eu vou tirar então o contorno da forma, tá? Sem contorno. Vou duplicar esse slide, vou duplicar essa forma com Ctrl D. E vou diminuir um pouquinho. Aqui eu vou colocar uma outra cor, só para que vocês entendam a diferença, tá? E aí eu coloco aqui, ó, no meio, diminuindo um pouquinho das laterais e também no comprimento e colocando no meio. Então, ele ficou como esse fundo aqui é o branco, deixa eu já colocar aqui o branco. E esse fundo aqui, né, seria o preto. Não adianta eu pintar agora, porque depois vocês vão ver que vai resolver. Eu venho aqui no inserir agora, formas, e vou pegar um círculo. Esse círculo não é um círculo perfeito, então ele pode ficar achatado e eu vou virar ele um pouquinho. O que é importante na questão desse círculo, tá? É importante que esse círculo que eu coloquei aqui agora, que vocês estão vendo na cor azul, ele ultrapasse as minhas extremidades do meu quadradinho do meio, no caso do laranja. Aqui, eu vou tirar o contorno da forma também. E agora eu vou dar um vazamento nisso daqui. Então, eu vou clicar nesse meu quadrado do meio, aperto o Shift e clico no meu círculo. Aí eu venho aqui em Formatar, Mesclar Formas, Fragmentação. Esse pedacinho aqui, ó, a gente pode tirar, que é justamente o que ultrapassou. Eu já vou aproveitar essa forma aqui e vou duplicar isso daqui. Com Ctrl D, eu selecionar os dois e vou duplicar. Por quê? Porque essa mesma forma aqui eu vou precisar para fazer a minha carta do Uno que tem um número, tá? Vou economizar tempo. Então, eu vou clicar neste meio e vou pintar de vermelho. O que eu fiz? Peguei lá da internet uma foto do Uno para poder me basear nas cores, nas letras, em tudo. Então, vim aqui, ó, coloquei o mesmo tom de vermelho. E nessa partezinha aqui de cima, o que eu vou fazer? Vou colocar o tom de preto. Por que pintou só um e não o outro também? Porque ele fragmentou. Foi por isso que eu deixei esse círculo um pouco maior, justamente para dar essa quebra. Para eu fazer uma coisa bonitinha aqui, ó. Depois eu explico.
Então, aqui, vou colocar a cor preta. Beleza. E agora a gente vai escrever Uno. Então, eu venho inserir, caixa de texto. Vou escrever Uno, tudo maiúsculo. Deixa eu colocar uma cor aqui. Escolha uma fonte gordinha, tá? Então, eu escolhi essa Arial Black, que ela é mais rechonchuda. E aí, coloca um tamanho maior, vou colocar o tamanho 30. Vem aqui e vira um pouquinho. Vou colocar 35. Isso. Aí, lá na minha caixinha do Uno, o Uno tá escrito em degradê as letras. Como a gente coloca esse degradê? Vou selecionar aqui as letras, venho em formatar, preenchimento de texto. E aqui eu tenho gradientes. Aqui ele já tem uns gradientes pré-determinados, mas eu quero personalizar o meu gradiente. Então, eu clico em mais gradiente, preenchimento de gradiente, e aqui ele tá dessa forma, tá? O que eu faço? Nessa primeira marcação, eu clico no meu baldinho e vou pegar um tom de amarelo. Como eu falei, eu já me baseei numa carta que eu já encontrei, né? Vou pegar esse tom aqui do meio e vou colocar um tom mais clarinho, um branco. E aí, esse aqui eu vou deletar, vou deixar só 3 marcações. E essa daqui, a última, eu vou colocar num cinza. E assim ele fica dessa maneira gradiente, tá? Deixa eu colocar cinza não, um lilás. Vou colocar um lilás mais escuro aqui. Ui, peraí. Vamos lá, preenchimento do texto, cuidado, tá? Preenchimento do texto, gradientes. Porque se a gente clicasse aquele outro lado, estaria preenchendo o quadrado inteiro, não é isso. Aqui eu vou colocar um lilás mais escuro. Isso, tá bom, tá? E aí fica dessa maneira. E aqui embaixo, a gente vai colocar o número. Então, inserir novamente, colocar 01, colocar branco e também vou colocar o Arial Black. Isso. Então, essa daqui é o nosso verso do nosso baralho, tá? O que a gente vai fazer agora? Vai selecionar tudo. Então, para selecionar tudo, clica fora dessa marcação. E aí, vai clicar e vai arrastar. Um tamanho grande para você selecionar tudo. Clica com o botão direito. Opa. Clica com o botão direito, agrupar. Beleza. Então, essa daqui é a nossa capinha que já tá pronta. Daqui eu dupliquei pra cá, pra facilitar a minha vida. O que eu vou fazer então com esse círculo? Agora a gente vai fazer a parte do desenho. O que eu vou fazer com esse círculo aqui? Eu vou deletar, tá? E aí, essa foto, primeiramente, coloca uma foto de fundo transparente, tira o fundo da sua foto. Como que você vai fazer? Vai salvar a sua foto normal e vai acessar esse site, o remove.bg. Aqui você vai fazer o download da sua imagem e depois ele vai transformar, quer ver, ó. Ele vai remover o fundo, nem todas as fotos ficam boas, então observa isso. E você vai fazer o download, tá? E aí é essa foto com esse fundo transparente que você vai salvar. Então já deixa uma pastinha, olha o que eu fiz aqui, eu já deixei uma pastinha com todas as fotos que eu escolhi, já tirei o fundo e também coloquei aquelas cartas especiais. Então, essas cartas especiais eu mesmo já peguei da internet e já coloquei aqui, tá? Aí, o que a gente vai fazer? Pra facilitar a vida, porque vão ser 14 fotos, 14 cartas, nós já vamos deixar um jeito esquematizado, pra quê? Pra só ir atualizando das demais cartas. Então, eu vou colocar aqui um quadrado, um retângulo aqui. Esse retângulo, imagine que fosse a minha foto, tá? Então, eu vou tirar o contorno da forma. Observa que essa foto aqui, ó, como é que ela tá? Peraí, deixa eu clicar nela. Olha como é que ela tá. Aqui, na parte de cima, ela está passando por cima do meu baralhinho amarelo. Se eu desço a foto, ela tá entrando por baixo dele, tá vendo? E aqui, nesse meio, é vazado. Então, a gente vai deixar esse retângulo nessa posição. Como que eu faço? Eu vou clicar nele
com o botão direito, enviar para trás. Enviou para trás, enviou tudo, então aqui não vai aparecer foto nenhuma. Eu vou clicar de novo no meu quadrado branco e vou enviar para trás. Se eu deixar dessa maneira, a foto só vai aparecer aqui, ó, onde está azul. Mas eu quero que ela passe para a parte de cima. Então eu vou clicar nessa parte de cima, o botão direito, enviar para trás. Aí ele enviou tudo para trás. Eu vou clicar novamente, enviar para trás. Ele vai ficar desse jeito, tá? Então, ou seja, observa, ó. Então, quando eu colocar a foto aqui, o que vai acontecer? Na parte de baixo vai entrar para dentro do baralho e quando eu subir a foto, ó, vai passar por cima, tá? Ok? Então, a gente vai deixar desse jeito. Aqui eu venho inserir, lá na caixinha de texto, vou colocar aqui o número 6, vou colocar o número 2 aqui, tanto faz, qualquer número. Vamos colocar de novo lá o Arial Black. E vamos posicionar esse nosso número aqui. Deixar um pouquinho maior. Beleza. E aqui eu vou duplicar esse número e vou colocar aqui embaixo. E aqui a gente vai fazer o quê? Vai girar esse número, porque a carta do 1, o número de baixo, ele é de cabeça para baixo. Então, vamos lá em formatar, girar, inverter verticalmente, tá? Então, a gente vai ficar dessa maneira. Então, a nossa carta vai ficar assim. O que tá faltando? A gente colocar a imagem aqui e pintar. Então, eu deixei o meu baralho colorido nas 4 cores do Uno. Amarelo, verde, azul e vermelho. Mas aqui não tem problema não, que a gente vai pintar tudo, então pode deixar dessa maneira. O que eu vou fazer aqui? Eu vou agrupar também, seleciona tudo, clica com o botão direito e agrupar. Então, eu tenho a minha carta de fundo, eu tenho a minha carta da frente e eu vou aproveitar isso daqui também. Vou deixar aqui. Eu vou deixar isso daqui porque simplesmente é um retângulo de cantos arredondados, onde você vai deixar ele branco e vai colocar a sua pergunta aqui, tá? Escrever. Então, eu posso deletar isso daqui, que eu trouxe lá do meu outro baralho, e é isso que a gente precisa. Então, essa vai ser a nossa base. Vamos fazer a animação desse trio e depois vamos replicar para os demais. Como que vai funcionar a nossa animação? Primeiro, a primeira coisa que eu quero que aconteça é que muito cuidado. Aqui tá tudo agrupado. Se a gente clicar de um jeito ruim, por exemplo, eu cliquei dessa forma, a minha animação vai vir só pra cá, então vai ficar complicado. Então, dê um jeito de clicar no espaço maior para que ele selecione tudo, tá? Então, tenha cuidado nisso. Então, aqui eu tenho esse baralho. Eu venho em animações, mais animações, e ele vai constar na tela, então ele vai ter que desaparecer. Eu venho em mais efeitos de saída e vou colocar recolher. O efeito recolher, ele faz isso, ele gira e some. Clique em OK. Deixa eu mostrar o painel de animação, então ele tá aqui. Depois que ele girar e sumir, eu quero que a minha pergunta apareça. E ela vai ter o mesmo efeito, só que é o contrário, porque ela vai aparecer e não sair. Então, eu venho nas animações, mais efeitos de entrada e vou colocar alongar. Alongar, ele faz o mesmo efeito, só que aparecendo. Certo? Então, eu tenho essas minhas 2 primeiras animações. Só que eu preciso colocar um gatilho. Por quê? Só pode virar a carta quando eu clicar. Quando eu clicar aqui, ó, nesta imagem. Essa imagem chama, no meu caso aqui, agrupar 41. Se quiser renomear, né, eu já tinha mostrado isso em outro vídeo, mas é só vir aqui em formatar, painel de seleção. E aí você vem aqui e renomeia. Vamos renomear. Então, vou colocar aqui capa. Essa daqui, vou colocar 1. E essa daqui, vou colocar pergunta. Tá? Observe que apareceu um monte de coisa porque tá tudo agrupado e vai permanecer assim para facilitar a nossa vida. Então, eu vou clicar, aqui eu já tenho as 2 animações, a primeira para desaparecer e a segunda que é para aparecer a pergunta. Então, eu vou selecionar essas 2 animações, venho aqui em animações, disparar ao clicar em capa. Então, essas minhas animações só vai acontecer quando eu clicar aqui. E essa
animação da pergunta, ela vai aparecer após o anterior. Ou seja, assim quando essa daqui virar e desaparecer, a outra automaticamente vira e aparece. Ok? Nosso segundo passo de animação. Agora o segundo passo é essa caixinha de pergunta desaparecer. Como ela já tem uma animação, eu vou clicar em adicionar animação, venho em mais efeitos de animação, aliás, desaparecer, mais efeitos de saída e vou colocar também em recolher. Ok. O que vai acontecer agora com essa daqui? Ela vai aparecer, então, mais efeitos de entrada, alongar. Então, observa que é um efeito saindo e o outro entrando, tá? E aqui também vai ter um gatilho. Qual vai ser o gatilho? Quando eu clicar em pergunta. Então, eu vou selecionar essas minhas duas animações, disparar ao clicar em pergunta. E essa respostinha aqui do Uno, ela vai aparecer após o anterior. Então, observa como que vai ser então as animações. Eu tenho dois gatilhos, o gatilho da capa e o gatilho da pergunta. Quando eu clicar na capa, ele vai desaparecer e a pergunta vai aparecer. Quando eu clicar na pergunta, a pergunta vai desaparecer e a minha cartinha do Uno vai aparecer. Então, são esses efeitos. Então, vamos organizar aqui primeiro com a fotinha da minha cartinha do Uno. Depois, com a pergunta, observe que a pergunta está indo para trás, clica com o botão direito, trazer para frente, coloca em cima. E agora, a cartinha de resposta, que tem que ficar na frente de todos. Vou colocar aqui para apresentar. Como está ficando, cliquei. Ó, cliquei novamente. É isso que tem que acontecer, tá? O que a gente vai fazer aqui agora? Vamos selecionar tudo. Aí vocês têm que ter muito cuidado, porque para selecionar tudo mesmo. Então, clica aqui, ó, fora do meu slide e abre bem. Dá um Ctrl D para duplicar tudo. Observa que você só pode arrastar quando o mouse fazer esse sinal, ó, dessa cruz, sei lá. E pega e arrasta. Ctrl D e assim vai. 3, 4, 5, 6, 7. Deixar 7 aqui. Deixa eu colocar elas mais no meio. Já tá tudo selecionado? Ctrl D. Selecionei tudo de uma vez e trago pra cá. O que a gente vai ter que fazer agora? Personalizar tudo, tá? Então, é só fazer as modificações. Então, primeiro, vamos dar sequência na minha carta do baralho. Então, aqui é 02. Cuidado na hora de clicar, porque tá tudo agrupado. Então, agora, meu foco é vir no número. Então, clica justamente onde está o número. E aí, você vai renomeando até o final. Beleza, renomeei tudo, agora a gente vai selecionar com cuidado, aperta Shift e vai clicando em todas as outras capas. Clica com o botão direito e enviar para trás. Esse aqui é o momento da gente editar a nossa pergunta, então você vai colocar as suas perguntinhas aqui. Então, como eu não vou colocar pergunta, eu simplesmente vou aqui renomear com o número das perguntas, mas lembrando que vocês vão colocar as suas perguntas. Então, renomeei lá as perguntas, vamos fazer o que agora? Clicar novamente em todas elas. Então, vai clicando, aperta o Shift, vai clicando nas demais. Enviar para trás, clica com o botão direito e enviar para trás. Agora é o momento da gente colocar foto nas nossas cartinhas, tá? Então, clica direitinho nesse meio, clica 2 vezes para que você veja que este campo azul aqui, ou da cor que você selecionou aí, ele vai ficar selecionado, tá? E aí, vamos lá, em formatar, preenchimento da forma, imagem. E aí, você vai começar a colocar as imagens, vai clicar lá na imagem. E aí, ó, o que a gente pode fazer? Ó, aumentar. Tá vendo? É assim que vai ficar. Então, vamos clicar lá no outro,
lembra de clicar direitinho nessa partezinha aqui que tá sobressaindo, preenchimento da imagem, preencher com imagem e vai selecionar outra foto. E você vai ajustar, colocar no meio, de onde você quiser, tá? Aqui, deixa eu explicar um negócio aqui pra vocês. Eu vou pegar esse 2 mais aqui, ó, mais 2. Esse mais 2, o que a gente vai fazer? Vai cobrir todo o baralho, tá? Aí você clica com o botão direito e coloca aqui, enviar para frente. E quando a gente fizer nas cartinhas especiais do Uno, a gente vai fazer isso aqui. Vou fazer aqui no mais, aqui de novo, no 4. Então, vou preencher. Ó, clica com o botão direito, enviar para frente, e aí você vai esticar para ele cobrir toda a carta. Para que isso daqui? Para a gente poder evitar de fazer toda a animação de novo, tá? Então já tá tudo pronto. Então, por essa dica que eu já mereço seu like, caso você ainda não tenha dado. Bora lá, continuar. Então, já preenchemos aqui com as fotos, né, da nossa equipe, personalizada, olha que fofo. Se vocês quiserem deixar tudo de uma cor só, ok, mas eu acho que é bonitinho a gente colocar as diversas cores aqui, tá? Então, como a gente vai fazer? Vai clicar aqui, ó, com muito cuidado para selecionar a parte, no meu caso aqui, laranja. Vem no preenchimento da forma, vou pegar o contra-gota. E vou aproveitar aqui, ó, a cor que eu já tenho aqui nessas 4 aqui. Então, aqui, porque a foto do bebê tá muito grande, então eu tô acabando clicando nele. Clica aqui no de baixo e coloca F4. Vai dar uma média nessas, né, como eu tenho 10 números para poder pintar e eu tenho 4 cores, 2 cores vão se repetir. Aliás, vai colocar 2 cores para cada, 2 cartas para cada cor e 2 cartas com 3 cores. Não, gente. Vai pintando aqui, mas não. Então aqui eu vou pegar aqui, seleciona 2. Então é isso, a gente vai pintar essas cartas, tá? Coloca aí, dosa bem a quantidade e as cores. Então eu coloquei todas as cores do Uno aqui. Agora vamos fazer o quê? Renomear as cartinhas, não colocando números aleatórios. Não siga a sequência, coloquem em números aleatórios, tá? Então, por exemplo, aqui tá tudo 2, então vem aqui, seleciono, coloco aqui 1. Esse aqui pode deixar no 2. Aqui 3. Então, aqui a gente já colocou todos os números, né, de 0 a 9. Utilizei algumas cartas especiais do baralho e dei regras a ela, né? Então, quando clicar nesse parar aqui, ele vai passar a vez. Então, quem respondeu vai responder novamente, caso tenha acertado. Aqui, o seu oponente vai vai ganhar 2 pontos, aqui vai ganhar 4 pontos, caso responda de maneira correta. Se não responder de maneira correta, quem respondeu e respondeu errado que vai ganhar esses pontinhos aqui. Então, fiz isso daqui que a gente vai fazer agora, clicar com muita calma em todas as cartas, apertando o Shift e clicando nas demais. Clica com o botão direito, enviar para trás. Agora está assim, vou colocar para apresentar. E aí você vai fazer o teste para saber se está tudo certo, tá?
E é isso, ó. Então, todas as animações foram feitas, a gente não precisou de fazer tudo novamente. As cartinhas a gente fez só uma e aproveitou para colocar as imagens, coisa que você vai poder aproveitar em outros jogos também. Então, caso você tenha aí 2 turmas, correr para abraço, é só ir lá e editar as fotinhas, tá? Agora vamos fazer o painel aqui de baixo, para poder contabilizar a pontuação. Primeiro eu vim aqui em inserir, coloquei uma caixa de texto, coloquei um X maiúsculo, vou pintar aqui de outra cor, vou deixar ele grande, tamanho 50. Vou colocar o Arial Black, venho aqui ó, em formatar, alinhar, centralizar, para ele ficar bem no meio do meu slide, tá? Bem no meio do slide. Aqui eu quis deixar ele com essa fonte degradê. Então, quando eu venho em preenchimento do texto, gradientes, mais gradientes, preenchimento de gradiente, ele já tá aqui automático, ó. Então, ele já tá preenchido aqui. Eu utilizei essa cartinha para escrever time A e time B. Então, eu vou pegar emprestado daqui, vou dar um Ctrl D de uma cartinha qualquer. Vou vir aqui em animações para tirar essa animação aqui, ó, tá? Porque como eu dupliquei, ele veio com a animação daqui, eu não quero. Então, vou escrever aqui, ó, time A. Ou vai dar nome à sua equipe, tá? Caso queira também. Se for 2 pessoas jogando, coloca o nome da pessoa. Aqui eu vou diminuir um pouquinho esse tamanho da fonte, para caber aqui. E vou tirar essa numeração aqui. Aí aqui eu vou duplicar, aliás, eu vou... Aí, o que acontece? Eu quero que essa carteirinha ela fique pequena, fica menorzinha. Como tá cheio de elementos agrupados, caso eu diminua essa carta agora, vai bagunçar tudo. Então, o que eu vou fazer nesse caso? Eu vou colar como imagem. Então, eu vou copiar isso daqui, clico com o botão direito e vou clicar neste ícone aqui, ó, imagem. Então, esse meu time A aqui, ele deixou de ser várias formas agrupadas para se tornar uma foto, uma imagem. E aqui eu vou colocar time B. E vou fazer a mesma coisa, clico, copio, clico com o botão direito e criar nessa imagem. Aí agora que eu posso excluir. Então é isso, time A e time B. Eu vou selecionar os dois e vou diminuir para que eles diminuam do mesmo tamanho. Se eu fizesse isso aqui com essas cartinhas agrupadas, iria dar problema. Então, vou colocar o time A aqui e o time B aqui. Só trazer um pouquinho mais para baixo. Hipoteticamente, se só do jeito que eu coloquei aqui, as minhas pontuações que eu coloquei aqui, se só um time acertar tudo, ele vai conseguir 51 pontos. Aliás, o time oponente vai ganhar 51 pontos, né? Caso um time só acerte tudo. Então, a gente tem que ter um cuidado para colocar a pontuação aqui. Nesse caso, a gente vai colocar 36 pontuações. Mas você poderia colocar 50, 51, tanto você quisesse. Só que, por exemplo, não adianta eu colocar... É isso que eu tô falando, ó. Não adianta eu colocar, por exemplo, só um quadradinho aqui de 6 pontos. Por quê? Porque quem ganhar vai ganhar muito mais do que vai conseguir tirar muito mais de 6 pontos do time oponente, né? Então tem que ter uma quantidade de pontos proporcional à quantidade de cartas que você tem, a quantidade de números lá que você tem. Então, nesse caso aqui, eu deixei 36. Então, 36 para um lado, 36 para o outro. Então, eu estou entendendo que até 36 aí um time pode ganhar. Mas, talvez esse ponto ainda seja pouco. Talvez precisaria de mais. Vou ficar só com 36. Se precisar, vocês fazem mais aí. Como que a gente vai fazer aqui? Inserir, formas, retângulo. Vai fazer um retângulo, vou aumentar aqui, tá? Vai fazer um retângulo, não muito grosso, mas não muito fininho. Eu pintei aqui do amarelo. Vou colocar o amarelo mais escuro e vou tirar as formas, tá? Então, fica assim. Dou um Ctrl D, venho aqui em girar e eu vou deitar essa forma. Vou duplicar essa daqui. Vou colocar.
Venho aqui, dou um Ctrl D, vou colocar aqui embaixo, Ctrl D novamente. Agora a gente vai colocar ele inclinado. Vamos aumentar aqui o tamanho. Ctrl D, e aqui eu vou girar. Isso. Então, a gente vai fazer isso aqui, 6, tá? Se quiser fazer 8, por exemplo, é só fazer no meio aqui e o outro deitado, tá? Vou fazer aqui não, mas se quisesse, poderia deixar esse quadradinho aqui com 8 pontuações, digamos assim. Então, eu vou selecionar aqui, ó, tudo. Vou dar um Ctrl D com muito cuidado. Espero o mouse fazer isso aqui e vai arrastar pro lado. Ctrl D, Ctrl D. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, deu 7. Então, aqui a gente tem um total de pontuação de 42, né? De 42 chances aqui de erros, para ele poder ficar. Tá bem inclinado, mas quando vocês forem fazer, tenham o cuidado de ficar retinho, tá? Não vou arrumar aqui agora, não. Aí eu venho selecionar tudo de uma vez. Venho aqui em animações e aparecer. Quando eu for em painel de animação, o que vai acontecer? Tem todo mundo aqui. Primeiro, clica com o botão direito ao clicar, porque eu só quero que a pontuaçãozinha apareça quando eu clicar. Só que tem um gatilho, então ele só vai aparecer quando eu clicar aqui, ó, no meu time B, tá? Tá escrito aqui no time B. Venho aqui no painel de animação para eu saber quem que é esse elemento na fila do pão. Que é isso aqui, ó, imagem 252. Então, vou colocar aqui time B. Time B. Vou aproveitar, vou clicar nessa daqui. Quem que ela é? Essa daqui. Vou colocar time A. Então, tá. Renomeei aqui pra ficar mais fácil. Eu venho aqui, vou selecionar todas essas minhas animações aqui, que são essas pontuações. Total de 42. Venho em animações, disparar ao clicar em time B. Beleza. Como é que tá ficando? Quando eu coloco para apresentar, quando eu clico no time B, ele vai aparecer tudinho. Essa primeira aqui é tranquila, porque ela vem na ordem magnífica, na ordem certinha das pontuações, ó, bonitinho. A gente vai fazer o quê? Vai replicar isso daqui, então seleciona tudo, Ctrl D, e aí eu venho pra cá. Nesse caso aqui do time A, se a gente replicar as animações do time B pra cá, elas vão vir de trás pra frente. Então, o ideal aqui é a gente colocar a animação uma por uma. Então, eu vou selecionar o primeiro aqui e venho colocar a animação de aparecer. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou clicar aqui, ó, nele e vou clicar no painel de animação 2 vezes. E vou começar a selecionar, deixa eu aumentar aqui, na ordem que eu quero que apareça. Então, aqui, depois aqui, aqui, esse e assim vai. E você faz isso em todos, na sequência que você quer que apareça. Colocou em todos, clique em ESC. Vamos aqui agora para o painel de animação. Tô vendo só 41 ali, um ficou faltando. Então tem que explicar qual é esse.
seleciona tudo e coloca para disparar em time A, né? Que é o gatilho. Vou disparar ao clicar em time A. Vamos ver quem tá faltando aqui. Ó, esse último aqui. E tirando, nosso jogo tá pronto. Foi árduo, mas eu acho que foi muito valioso, né? E aí, então essa é a proposta de hoje, eu espero que tenham gostado. Se gostou, já deixa seu like. E eu vou fazer o seguinte, caso vocês queiram esse projeto, né, já pronto, eu vou disponibilizar para quem me pedir no direct do Instagram. Então eu vou deixar ele pronto só para colocar a imagem, tá? Claro que o ideal eu quero que vocês aprendam, que vocês façam a cartela do jeito que vocês quiserem, da cor que vocês quiserem, né? Mas, se alguém estiver precisando, com muita urgência e tudo, sabendo como que é a questão dos professores, né? E também sabendo que precisa de um tempo para poder fazer essa dinâmica, eu vou disponibilizar. Então, eu vou deixar o meu Instagram, vai lá no direct e pede o jogo que eu te mando o link para você poder baixar esse arquivo já pronto, tá? Caso queiram. Mas eu vou ficar muito feliz, muito satisfeita se você fizer o seu, tá bom? Então, deixe nos comentários outra dica, o que você achou desse jogo, o que outra sugestão, né, que vocês querem aí que eu faça. E agradecer a Júlia aí pela dica, que foi um desafio muito bacana. Pessoal, obrigada e até a próxima.